E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula dessa semana, nós vamos estar falando sobre permutação, certo? E aí, como nós sabemos, né, nossos conteúdos, eles estão com base nos parâmetros curriculares do estado de Pernambuco, né? O campo ou eixo é números e operações. Então, nesse campo, nós vamos trabalhar permutação, combinação e arranjo. Começamos essa semana por permutação, certo? E o que é, quais são as expectativas? Resolver e elaborar problemas de combinatória envolvendo a ideia de permutação, que é uma estratégia básica de contagem, tá certo? E aí vamos falar sobre o que é permutação. O que é permutar? Permutação. Permutar é o sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, de trocar objetos de posição, certo? Então, preste atenção aqui, olha. Vamos falar sobre permutação simples, né? Seja aí o conjunto A1, A2, A3, AN, um conjunto de N elementos. Chama-se permutação simples dos N elementos de I, todos os agrupamentos ordenados, que diferem pela ordem dessas N letras tomadas de N a N. Indicamos por Pn, permutação de N, o número de permutações simples de N elementos. Então, a permutação é igual a N, esse sinalzinho de exclamação quer dizer fatorial, certo? A gente vai entender daqui a pouco mais sobre isso aqui. Né? Então, é N fatorial, que é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai depender do número que você tem para calcular o fatorial dele. Mas a gente vai entender daqui a pouco. Observem aqui. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Mas, Jean, o que é um anagrama? Tem gente que sabe, tem gente que esqueceu, vamos dizer assim. Mas aí eu trago para vocês a definição de anagrama. Um anagrama, ele vem do grego, ana, voltar, ou repetir, e grafim, escrever. É uma espécie de jogo de palavras, resultado de um arranjo de letras de uma palavra ou frase para produzir outras palavras, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Um exemplo conhecido é o nome da personagem Iracema, claro, anagrama de América, no romance José de Alencar, né? E aí, a gente vai discutir agora, a gente vai ver quantos anagramas a gente pode fazer com a palavra ordem. Eu trago a solução aqui para vocês. Como a palavra ordem possui 5 letras distintas, 5 letras diferentes, né? Devemos calcular o número de permutações, calculando as permutações de 5, porque é ordem, né? Então eu tenho aqui, ó, 5 fatorial, né? 5 fatorial. Então a gente vai em ordem decrescente, a partir daquele ali vai multiplicando, olha. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Ou seja, a palavra ordem, ela tem 120 anagramas. São 120 formas diferentes de você ordenar a palavra ordem. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui. E se essa permutação ela viesse com elementos repetidos? Porque na palavra ordem eu tinha 5 elementos diferentes. Na palavra batata, observe que eu tenho 3 letras A e 2 letras T. Né? Então, assim, se elas se repetirem, mas aí a questão da ordem não vai interferir. Né? Observe, vamos ver aqui. Se os As fossem diferentes e os T's também fossem, o total de anagramas seria um fatorial de 6. Por quê? Porque batata tem 6 letras. Ok? Mas as permutações entre os 3 As não produzirão um novo anagrama. Então precisamos dividir a permutação de 6 pela permutação de 3. O mesmo ocorre com os 2 T's. Então, precisamos dividir também a permutação de 2. Isso é fácil. Vamos entender aqui? Observe. Portanto, o número de anagramas da palavra batata é esse aqui. Ó.
Batata são 6 letras, tá aqui, né? A permutação de 6, dividido pela permutação de 3, que aqui é a quantidade de A, e aqui é a quantidade de T, ok? Então aqui, ó, observe que 6, o fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aqui nesse 3, ó, eu parei porque eu posso ficar aqui. E aqui eu tenho só o fatorial de 2. Qual é o fatorial de 2? É 2, a gente vai botando em ordem decrescente, vezes 1, certo? Então aqui nós temos, olha, 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas por que a gente parou aqui no 3? Porque eu já tenho esse fatorial aqui. E aí nós podemos anular, né? Certo? Porque 3 fatorial dividido por 3 fatorial é 1. Sobrou aqui 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Certo? Eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 2, né? Que vai ser 60, ok? Certo? Então, observe o que foi feito, ó. Nós pegamos a permutação normal de quantas letras tem aqui, certo? Para fazer o anagrama, eu tenho 6 letras. Só que aí nós descobrimos que na letra A ela aparece 3 vezes, a permutação de 3 aqui, vezes a letra T, que aparece 2 vezes, ó. Certo? E calculamos. Então, dá para mim fazer com a palavra batata 60 anagramas diferentes. Ok? Vamos continuar aqui. Permutações com elementos repetidos, que foi o caso da batata. A cada um dos agrupamentos que podemos formar com certos números de elementos, onde ao menos um deles ocorre mais uma vez, tal que a diferença entre os agrupamentos e os outros se dê pela mudança de posição entre seus elementos, damos o nome de permutação com elementos repetitivos, né? Eu coloquei ali a batata já para a gente começar a entender. A fórmula, né? Eu tenho aqui a permutação de n elementos, dos quais alfa é um tipo, beta é outro tipo, e aí eu tenho aqui, é dada por, ó, essa é a fórmula, certo? Mas resumindo, é aquilo que a gente viu lá com a palavrinha batata. Deixa eu voltar aqui. Quantos são os anagramas da palavra arara? Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, a permutação de arara. Quantas letras tem arara? 1, 2, 3, 4, 5. Arara tem 5. Certo? 5 letras. P5. Certo? Dessas 5 letras, eu tenho 1, 2, 3. 3 letras A e 2 letras R. Vamos entender aqui. Nesse caso, há 3A e 2R no total de 5 letras. Então, eu tenho aqui, observe, a permutação de 5 é igual a 3 letras A, perdão, esse igual não. A permutação de 5 é 3A e 2R's, que é igual a 5 fatorial, né, sobre 3 fatorial, que é as letras A, vezes 2 fatorial, que são as letras R's. Então, naquele mesmo esquema, olha, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Como eu tinha o 3 aqui, ó, eu já coloquei, certo? Então, para que a gente possa anular ele aí. Então, 2 fatorial é a mesma coisa de 2 vezes 1. Então, eu tenho 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Logo, com a palavra arara, eu consigo formar 10 anagramas, certo? Lembrando sempre que o fatorial aí a gente vai pegar aquele número e vai colocar ele em ordem decrescente. É o produto dos números em ordem decrescente. Nós vamos sempre multiplicar, tá bom? Logo, são 10 anagramas da palavra arara. Vamos ver aqui. Na palavra camarada, vê que agora, além de tudo, né, eu quero que comece só com a letra A. Vamos ver como faz isso?
Fixamos a letra A e fazemos os possíveis anagramas com as demais. Preste atenção, eu vou fixar. Mesmo sabendo que tem 1, 2, 3, 4. Vamos ver como é que isso acontece? Ó, eu peguei o último A, certo? E ficou para mim fazer um anagrama com camarada. Certo? 2, 4, 6 e um 7. Assim eu tenho a permutação de 7, porque eu estou tirando esse A daqui, porque ele quer que comece com a letra A. Ok? 7. E eu tenho outras 3 letras A. 1, 2, 3. Certo? Aí um C, um M, um R e um D. Que aqui a gente nem precisa colocar. Tá bom? Observe que eu tenho 7 fatorial sobre 3 fatorial. Certo? E aí eu comecei. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí para aqui, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Porque esse 3 aqui a gente anula com esse. Ok? E aí é só multiplicar. Que vai dar, o resultado é igual a 840. Não é simples, não é fácil. É muito fácil, né? Observe que eu vou trazer mais exemplos. Possuo 4 bolas amarelas, 3 bolas vermelhas, 2 azuis e uma bola verde. Pretendo colocá-las em tubo translúcido e incolor, onde elas ficarão umas sobre as outras na vertical. De quantas maneiras distintas eu poderei formar esta coluna de bolas? De quantas? Vamos ver aqui. Olha, neste caso, a permutação com elementos repetidos, temos um total de 10 bolas. Observe que são 4 amarelas, 4 mais 3, veja aqui, ó, 4, 3, 2 e 1. 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9 e 1, 10. No total eu tenho 10 bolas, né? De 4 cores diferentes, que são as amarelas, as vermelhas, as azuis e a verde. Segundo a repetição das cores, devemos calcular. Eu tenho a permutação de 10, porque são 10 bolas no total, não é isso? Só que se repetem 4, 3 e 2, certo? 4, 3 e 2. No fatorial aqui, quando chegou no 4, para anular com esse, ó, para ficar 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui, 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Aí, vezes o fatorial de 2. 2 vezes 1. Certo? Então, a gente tem aqui 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. Então, isso aqui foi igual a 12. Certo? Então, a gente tem, olha, 10 vezes 9. 90. E aí, vai multiplicando. 90 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. E esse resultado a gente divide por 12, que vai ser 12.600. Então, de quantas maneiras distintas eu poderei formar essa coluna de bola? 12.600 maneiras. Tá bom? E aí eu trago uma mensagem hoje para a gente refletir, né? Diante de tudo isso que a gente está passando. É uma mensagem de Cecília Falsin, que fala sobre a vida. A vida é assim. Problemas todos nós temos. Dificuldades todos nós passamos. Tempestade todos nós enfrentamos. E o que nos diferencia de muitos não é a situação em que vivemos, mas a forma como sobressaímos de cada uma delas sem culpar a ninguém. É o jeito com o qual lidamos com cada desafio, sem perdermos a nossa fé em Deus. Né, pessoal? Estamos passando por um momento difícil. Eu sei que está difícil, mas vai passar. Vamos confiar em Deus, porque só Ele, né? Então, qualquer dúvida, sabem onde me encontrar, né? Tá aqui as redes sociais, ok? Nossas aulas, elas estão lá disponíveis para vocês no YouTube, a hora que vocês quiserem. Fiquem com Deus e até a próxima.